Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Erasmo Vieira, planejador financeiro, palestrante, e você está no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Bom, se você gosta de ter dinheiro, se você gosta de gastar dinheiro, você está no lugar certo. Tá? Nosso objetivo aqui é que você gaste seu dinheiro bem, realize seus sonhos, porque dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente depois. Falando de dinheiro e motivação para ter dinheiro, eu trouxe aqui meu grande amigo, também palestrante, Rodrigo Morarti, para estar conversando nesse podcast hoje. Olá, Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar compartilhando com as pessoas que nos assistem, nos ouvem aqui no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Ô Erasmo, eu que agradeço mais uma vez, né, esse bate-papo gostoso com você. E toda vez que eu só começo a conversar com você, eu já me sinto rico. Então não tem motivação melhor do que estar batendo esse papo gostoso com você aqui, meu amigo. Que legal, que legal. E aí, Rodrigo, nesse seu trabalho, né? Se você quiser se apresentar, apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho para as pessoas entenderem quem que é o Rodrigo, né? Você tem várias atividades aí. Fala um pouco o que o Rodrigo faz como motivação para fazer dinheiro. Legal. Eu aprendi no decorrer da minha vida que dinheiro a gente não deve tentar ganhar em uma fonte só. Então, eu sou um cara de mil faces. Eu sou ator profissional de teatro, fiz cinema, fiz TV durante muitos anos, ainda faço alguns jobs ainda. Inclusive, algumas grandes empresas me contratam ainda para ser o garoto propaganda do negócio deles. Legal. E, paralelo a isso, eu também sou empresário no setor de transportes e eu atendo grande parte do meu nicho aos artistas de Minas Gerais. E, inclusive, agora está acontecendo a campanha de popularização do teatro no interior de Minas, exclusivamente na cidade de Divinópolis, é a minha empresa que está atendendo. Eu também tenho um estacionamento que fica dentro da garagem onde que eu adquiri para guardar esses veículos, que é da empresa. Além disso tudo, eu ainda faço as minhas palestras de vendas, de liderança, de negociação e de atendimento ao cliente. Também sou escritor, agora estou lançando o meu segundo livro, dessa vez solo, O Grande Vendedor. E sou vendedor também do mercado brasileiro há 35 anos. É um pouquinho de coisa. Que legal, que legal. Isso é muito importante, sabe, o Rodrigo. Eu estava até comentando aqui antes da nossa gravação, né, como esse mercado tá assim, volátil, né? Ao mesmo tempo que a gente passou a pandemia, o negócio começou a andar, entrou uma guerra, né? Já se passou um ano e agora temos aí um novo governo que está começando agora no terceiro mês, está desenvolvendo no Brasil, né? O importante é a gente fazer a nossa parte. E eu acredito que você está fazendo, né? Você não está esperando eles resolverem para você. Você que está empreendendo, você falou aí dos trabalhos que você faz como artista, do trabalho do transporte, do estacionamento, das palestras. Tudo que está na sua mão, você está desenvolvendo, né? O interessante, Erasmo, você trazer essa questão do governo, porque quando a gente quer descobrir uma pessoa, um empreendedor preguiçoso, é só a gente perguntar para ele aonde que está o problema. Ele sempre vai culpar alguém, né? Então, tem uns que põem culpa no governo, tem outros que colocam culpa do cônjuge. Eu já vi gente colocar culpa até em Deus. Ah, não, Deus não me ajuda, Deus ajuda mais o outro, porque a mim, então... É aquele negócio. É fácil culpar, né? O outro é sempre o culpado pelo que deu erro, né? E quando a gente tem vários negócios, não quer dizer que todos os negócios sejam promissores, mas quando algo acontece que sai do nosso controle, né? Algo que seja assim, essa variável incontrolável, uma questão do governo, por exemplo, a gente tem outros negócios. Pode dar errado tudo? Poxa, eu acho um pouco complicado tudo dar errado, não é possível, né? O cara tem vários empreendimentos e todos eles vão por água abaixo. Eu acredito que eu sempre trago para dentro do meu nicho. Inclusive, eu estava conversando com meu pai sobre isso hoje, que falei, olha, pai, lançar um livro não é algo simples e nem é algo que seja barato, porque também é um investimento. E também é algo que eu entendo como uma parte de um negócio. Então, o livro também é um negócio, é um empreendimento, né?
Aí, Erasmo, quando a gente consegue juntar tudo isso, eu consigo enxergar da seguinte forma. Quando nós temos aonde buscar recursos, inclusive eu aprendi isso com você, o dinheiro barato, se a gente tem outros lugares onde que a gente consegue trazer esse recurso para o nosso dia a dia, para os nossos outros negócios, sem misturar as coisas, a gente consegue entender o que está indo bem e o que não está indo tão bem. Ou seja, já tive outros negócios também que foi preciso fechar. Então, hoje eu já não conto mais com outros negócios que eu tinha que hoje eu não tenho mais. Como, por exemplo, eu também trabalhava na minha empresa de transporte, eu trabalhava em transporte executivo. Com a chegada da uberização, isso não foi mais viável financeiramente. Então, chegou um momento que eu tive que fechar essa aba da empresa, que era esse atendimento personalizado de carro executivo. Isso aí é uma sabedoria, né? Que a gente adquire com o longo do tempo. Você sabe que você conhece o meu trabalho, né? E eu falo nas minhas palestras que muitas vezes as pessoas estão trocando cebola, né? E até as pessoas de Minas conhecem muito a expressão trocar cebola. Tem gente que não conhece, então eu faço a tradução do que é trocar só cebola, que é trocar 6 por meia dúzia, que é trabalhar sem resultado, né? E tem até uma outra expressão que eu lembrei aqui agora, né? Que eu aprendi lá em Barão de Cocais, minha terra, que é É dar. lindo. Não sei se você já viu essa expressão, dar murro em ponta de faca. Dar murro em ponta de faca. Insistir naquilo que não dá certo. Se a coisa não está dando certo, talvez uma maior sabedoria, maior inteligência seja você tentar partir para uma outra coisa, né, o Rodrigo? E muitas vezes aquelas pessoas ficam paradas, esperando ali realmente aquele negócio voltar. Se você ficar, né, igual você, vou pegar o seu exemplo mesmo, com hoje quantas uberização, quantas pessoas se transformaram em motoristas executivos? Quantos Uber Black tem para competir com o Rodrigo Morar? Isso. Exatamente. Inclusive, a questão do diferencial, né? Eu tinha um diferencial que era... inclusive, é muito importante até falar sobre isso, que eu sei que você faz isso, que você treina, né? Equipes comerciais também, com suas palestras, com seus cursos, mas é treinar essas pessoas, porque eu tinha esse diferencial de atendimento. Hoje, ele não funciona mais, tanto que a gente sabe que não existe diferencial competitivo que dure para sempre, então a gente sempre precisa de estar inovando nesse diferencial. Chega um ponto do negócio que a gente sabe que ele vai maturando e quando ele vem no declínio, a gente tem que ter essa sabedoria que você falou, essa inteligência, para a gente dar um passo para trás e, às vezes, trancar a porta e ir embora e apagar a luz. Porque se insiste demais, foi muito interessante o que você falou, que quando a gente pensa, dá murro na ponta de faca, poxa, dói, incomoda, e eu ainda continuo fazendo, mesmo sabendo que isso está me ferindo. E quando o negócio vai Tá por errado, água... pô. Nossa, eu estou cheio de trocadilho hoje, né? Trocar cebola, água abaixo, murro na ponta de faca. Nós estamos mineiros demais, viu, Erasmo? Mas isso é importante, né? O nosso podcast Dinheiro foi feito para gastar. O objetivo que eu enxergo é que as pessoas não estão gastando bem o dinheiro, né? Ontem eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço, né? Você sabe. E ontem eu estava conversando com um casal, fazendo uma mentoria individual para um casal. Poxa, eles hoje geram através do negócio dele 50 mil reais por mês. Desse 50 mil reais por mês, sobra 25 limpo, sem apertar muito. Tranquilo, sobra 25. Quantas pessoas têm uma renda mensal de 25 mil reais hoje, limpa, todos os meses? Poxa, dá para contar nos dedos. Pois é. Então, esse casal está numa situação financeira de endividamento altíssimo, tendo até que abrir mão de alguma coisa que eles têm para organizar a vida financeira. Aí, na nossa conversa, ele falou assim, Erasmo, mas eu sinto que às vezes eu vou ter que andar para trás. E quando ele me falou isso, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, eu falei, olha, não, você não está andando para trás.
Na realidade, você estava numa situação que você estava mais à frente do que a sua renda permitia. Então, você está adequando a nossa a realidade atual que você tem. Né? E, ao mesmo tempo, Rodrigo, eu até perguntei para ele, poxa, perguntei para a esposa dele, você gosta de pagar multa? Ela falou, não, de jeito nenhum, não. Eu falei, mas por quê? Ah, não, multa é jogar dinheiro fora. Eu falei, olha, o tanto de juros que vocês estão pagando nesses 4 empréstimos que vocês têm, e que vai entrar um quinto em julho, é uma multa por vocês não estar usando o dinheiro bem, e vocês estão nesse aperto todo. Aí eu te pergunto, que é a sua área, não é a minha. Como ficar motivado diante de uma situação dessa? Ah, maravilhoso, maravilhoso isso, Erasmo. Inclusive, eu estou fazendo uma consultoria, estou no final da consultoria de uma empresa de médio porte, que é exatamente isso que você colocou. Primeiro, a gente faz o diagnóstico, né? E dentro do departamento comercial, que é a minha área, eu não sou da área financeira. Eu falei com o gestor, né? Com o dono da empresa. Falei com ele: olha, primeiro eu preciso avaliar a sua equipe comercial para saber, porque você está falando que não está vendendo, que eles não estão motivados, mas nós temos que descobrir o que não está trazendo essa motivação para eles ganharem dinheiro. Que, inclusive, é o mote aqui do podcast de hoje, né? É. Erasmo, olha que loucura. Quando eu fui fazer esse diagnóstico, eu fiz as entrevistas, que eu joguei para dentro da plataforma, né, para dentro do cronograma, eu descobri que 90% dos vendedores deles estavam endividados. E aí eu falei, trabalha bem motivado, alegre, satisfeito. Eu dei para ele duas opções. Eu falei, olha, ou você contrata alguém da área financeira, inclusive eu indiquei o Erasmo Vieira para ele, ou então nós vamos trabalhar esses caras para eles estarem motivados, mas eu não sou economista. E você sabe que ele queria contratar um economista. Eu falei, seu problema não é de economia dentro do seu negócio. O negócio está gerando dinheiro, está gerando recurso. Só que eles estão gastando mais do que eles ganham. Não precisa de ser expert para entender isso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos corrigir primeiro a questão de posicionamento deles, pessoal, e depois nós entramos para a área comercial. E deu certo. Os 3 meses dessa consultoria funcionou, a venda dele aumentou 22%, que não era o que a gente buscava, mas o melhor de tudo, eu consegui, através do pouco conhecimento que eu tenho, conseguir regular. Isso é entrar em equilíbrio, não quer dizer que ainda está certo, não. Precisa ainda de alguém com seu know-how para estar lá, inclusive, que eu falei, olha, a cereja do bolo é um cara igual o Erasmo, porque ele vai conseguir trazer, de repente, com uma palestra, ele vai conseguir trazer aqui o que está faltando para eles agora, para eles entenderem como que eles fazem com dinheiro. Então, para a gente finalizar, Erasmo, esse raciocínio, eles ganham dinheiro, mas estavam gastando mais do que ganham. Então, estava um desequilíbrio terrível. É tipo a pessoa que engorda, ela come mais do que gasta de energia, né? É uma conta que parece ser simples, mas que com o passar do tempo as pessoas vão afrouxando, não sei também se é essa palavra, mas elas vão relaxando e isso vai ficando corriqueiro. Ou seja, eu não quero abrir mão de uma vida que eu estou vivendo para deixar de ter aquilo que eu gosto. Inclusive, eu aprendi isso com você também. Então, o que eles fazem? Eles continuam gastando, ganhando a mesma quantidade e só vão gastando mais. O patamar de gasto aumenta, mas a entrega não. Ou seja, se eu ganho 10 mil por mês e gasto 12, como é que essa conta vai fechar? Rodrigo, isso que você está falando é muito importante, e eu tenho diagnosticado isso em muitas pessoas, muitas famílias, e elas estão fazendo isso até com as... É incrível falar isso, mas com as melhores das intenções. Aí você pensa o seguinte, Erasmo, não é possível, as pessoas têm a intenção de se endividar? Não. Elas querem proporcionar para a família, para si próprio, uma condição em que hoje o mercado mudou. Né? A gente teve um aumento significativo de custos de uma forma geral, e as rendas normalmente não subiram no mesmo nível, no mesmo patamar. Isso dentro de empresas, isso principalmente dentro do bolso de cada pessoa e no bolso de cada família. Então, como você falou, né, você tem a dica aí que eu também uso, é de você fazer um diagnóstico.
E mesmo você fazendo um diagnóstico, você vai enxergar que aquele custo que você tinha de supermercado, que você gastava R$ 500, agora talvez ele está 700. E aí a sua TV a cabo aumentou, sua luz aumentou, sua televisão aumentou, as roupas aumentaram, o restaurante que você come aumentou, e talvez a sua renda não aumentou no mesmo patamar. E aí, semana passada, eu estava ajudando uma pessoa bem nova e eu passei a minha planilha para ela. Eu falei assim, falei o nome dela, não vou comentar aqui, mas eu falei assim com ela, hoje nós estamos no dia 2 de março, era 2 de março. Virei para ela e falei, vamos chamar ela de Carla. Carla, você sabe quanto que você vai gastar de alimentação esse mês? Ela falou, não, nem imagino. Eu falei, pois é, mas você tem que saber. Pelo menos uma faixa. Eu vou gastar entre 300 e 400, 500 e 600, para você fazer um orçamento alvo para você. Porque se passar também Aí, seja uma festa, né? exatamente. E muitas vezes as pessoas não estão fazendo isso. Mas aí, Rodrigo, nesse momento, a Carla falou assim, Erasmo, eu tô com medo de fazer a planilha. Eu falei, por que você tá com medo de fazer a planilha? Eu tô com medo de ficar negativo agora, já no início do mês. Cara, isso deve acontecer muito, hein? Isso deve acontecer muito. Aí eu te pergunto, como motivar nessa situação? Inclusive, você até me fez essa pergunta na passada e eu entrei aí. Erasmo, olha, isso são estudos, né? São comprovados que as pessoas, quando elas não estão. Inclusive, eu sei que você tem uma palestra, né? Que vendedor motivado é vendedor com dinheiro no bolso. Só o título da sua palestra, meu filho, já é uma aula. Porque é uma coisa que meio óbvia. Agora, como se manter motivado? A primeira coisa que a gente tem que ter é o equilíbrio físico. Se nós entregarmos, se nós nos vitimizarmos, né, ficarmos assim, ai meu Deus, ai meu dinheiro não está dando, isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer com ela mesma. Claro que eu estou falando de uma coisa individual, né, que depois a gente leva para o contexto de um grupo, do coletivo, para que as equipes possam, os times possam melhorar. Mas não tem como melhorar um time se você não melhora primeiro um jogador, né? Então, quem é o jogador principal no sou eu mesmo, é você. É quem está no time, é a pessoa. Vou dar um exemplo aqui que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Um jogador de futebol, por exemplo, que está em alto nível, está jogando em alto nível. Se ele machuca, por exemplo, a autoestima dele vai lá embaixo. Automaticamente ele não vai julgar. E se ele não julgar, ele não traz retorno para ele mesmo. O vendedor é a mesma coisa. O vendedor precisa de cuidar dele fisicamente. Isso é primordial. Eu até falo, né, nas minhas palestras que quem é mais importante numa relação de consumo, o vendedor ou o cliente? Muitos ainda falam que é o cliente. Sem cliente não tem resultado. Não, é o vendedor. Por que é o vendedor? Um vendedor treinado, um vendedor qualificado, um vendedor equilibrado, ele vai atender o cliente melhor. Já que o cliente é tão importante, vamos dar a importância que ele merece. E a segunda coisa, Erasmo, é ter dentro desse equilíbrio, que inclusive está aqui, né, o livro que eu escrevi em coautoria, que é o Vida em Equilíbrio, que ele não fala somente de vendas, mas ele fala de existencialismo. Nós precisamos de ser o centro do nosso próprio universo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Isso não sou eu que estou falando. O que nós precisamos de entender? Se eu acordo de manhã, eu consigo fazer uma caminhada igual eu sei que você faz, eu consigo ir para uma academia, eu consigo tomar uma quantidade me hidratar, uma quantidade de água que seja interessante para o meu organismo, tem gente que é 2 litros, 3 litros, não importa. Mas durante o dia eu consigo me cuidar, quando chega no final do dia, eu estou muito melhor comigo mesmo. Rodrigo, mas eu quero saber do dinheiro. Se você não se equilibrar primeiro com você mesmo, você pode ganhar milhões que você não vai ser uma pessoa feliz, você não vai ser uma pessoa equilibrada, e assim você não vai trazer resultados. Então, se você cuidar da sua fé, e se você for uma pessoa técnica, que treina todos os dias e cuida de você para você poder atender o cliente melhor, o dinheiro vai entrar. E depois, por fim, você vai lá, compra o curso do Erasmo Vieira, que você vai entender tudo de finanças. Aí você virou o órgão cudo de vendas, então você está motivado. Legal, legal, obrigado. Rodrigo, agora eu vou te fazer uma pergunta seguinte. Qual que é o papel, né, de um líder dentro, por exemplo, de uma equipe de vendas? Se esse líder
Voltando para o lado financeiro, se esse líder, pela sua experiência, eu não sei se você, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas me veio aqui agora. Esse líder não estando com uma situação financeira boa, ele espelha isso para a equipe? Erasmo, cirúrgico. Você foi cirúrgico. Vamos supor que eu seja um palestrante que falo de liderança e de negócios. E eu vou fazer uma palestra, nada contra, mas eu chego lá num Celta 1.0, 1990, não vou exagerar não, 2010, ano 2010. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu não tenho prosperidade financeira na minha vida, como que eu vou passar isso para outras pessoas? Como que eu posso ser espelho de alguém, sendo que eu não aplico na minha própria vida? Inclusive, eu escuto o evangelho todos os dias, e no evangelho de hoje fala exatamente sobre isso. Fala, como que você pode inspirar outras pessoas, sendo que você não é a própria inspiração? Então, um líder de equipe, principalmente equipe comercial, que é a que eu mais lido, eles querem que a equipe venda à força, eles não vão conseguir vender à força. As pessoas não são números. E eu vejo os líderes cobrando números. Precisamos de resultado, precisamos de número. A diretoria está me cobrando. A liderança lá em cima está me cobrando, porque essa hierarquia de liderança, primeiro que erra é o dono da empresa. O primeiro líder a errar. E eu tenho visto muito isso acontecer em pequenos e médios negócios. Não estou tendo tanto acesso a grandes empresas, mas é uma realidade dos pequenos e médios. Então, o que esse líder deve fazer para que ele possa liderar a equipe? Primeiro é dar o exemplo. Se ele está vendo que a equipe está em dificuldade, ele que tem que buscar o resultado pessoal primeiro, para que ele possa mostrar, servir de espelho para os outros. Infelizmente, é o que não está acontecendo. Eu já tive casos que, infelizmente, o líder, o gerente, pegava dinheiro emprestado com o funcionário dele. Pai até. Como que fica a liderança nesse momento, Rodrigo? Se você tem, vamos supor que a gente seja o liderado nessa situação. E claro que não é para puxar o tapete de ninguém, mas se eu sou um liderado e o meu líder vem até mim para pedir um dinheiro emprestado, eu tenho que levar isso para a diretoria. Algo está errado no quartel. Porque o general, quando ele traz uma tropa, ele que tem que ser a maior firmeza. Nós, por exemplo, nas cruzadas, né, nos filmes de época que a gente assiste, quando o líder está motivando, ele tem força na postura, ele tem força no armamento, de todo o seu equipamento, e ele está em cima do melhor cavalo, ele é o cara mais veloz, o cara mais forte. Você já pensou um líder chegando e... Gente, será que nós vamos vencer essa turma aí? Não tem como. Então, Erasmo, dentro da sua pergunta, não existe receita. Mas se você é liderado e o seu líder está fazendo isso, meu amigo, ou você muda de empresa, ou você vai buscar ser líder de si mesmo, porque talvez a gente está trabalhando dentro de empreendimento de alguém que são eu já tirei muita gente, eu até tirei isso das minhas palestras, porque eu via muita gente pedindo conta depois que eu falava isso. Às vezes você não é um empreendedor corporativo. Às vezes você não é um intraempreendedor. Às vezes você é empreendedor do seu próprio negócio. Às vezes você está precisando de empreender. Porque às vezes você já é tão líder de si mesmo que você está escutando, sendo liderado de alguém que não sabe te liderar. Entendi. Muito forte isso, hein? Muito legal isso. Exato. Isso é muito bom. Mas, lembrando, né, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, hoje a gente está com o palestrante, com o artista, né, com o empreendedor Rodrigo Morarti, compartilhando sobre motivação aqui no episódio do podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. E a gente está falando aqui, né, de como você, diante de uma situação difícil, se motivar. Ele falou muito bem de cuidar de si mesmo, principalmente se você for líder, né, de espelhar uma coisa que você realmente pode passar como um espelho para a sua equipe. E agora me fala o seguinte, Rodrigo, eu não sei se você já viu, dentro das empresas que você foi treinar, líderes e até donos de empresa falando assim, eu gosto que meu funcionário endivida, porque aí ele trabalha mais. Você já viu isso dentro de empresa, Rodrigo? Infelizmente, eu fiz um treinamento, foi um curso
dentro de uma empresa que era para ser um curso comercial, era só a equipe de vendas. E eu enxerguei, dentro do dono da empresa, que ele era o grande problema do negócio. E ele adorava ver os colaboradores mendigando. O que é isso? O que é mendigar, né? Ficar ali todos os dias implorando um vale, pedir, ficar na mão dele. E ele não está errado, porque ele herdou isso do pai dele. O pai dele tinha um negócio, ele veio pela empresa de família, inclusive a empresa dele é muito próspera, é muito boa. Mas o que eu identifiquei? Uma taxa de turnover muito alta. E eu falei com ele assim, olha, meu amigo, infelizmente, você está perdendo dinheiro, porque você está achando, você está mandando sua equipe toda para a concorrência. O turnover dele era tão alto que quando eu comecei o curso, em 30 dias de curso, já tinha mudado a turma toda. Ele só tinha 2. Em 40 funcionários, só tinha 2. Eu falei, mas peraí, mas todo dia eu chegava, o curso era terça e quinta. A turma não se repetiu. Nos 30 dias, nós mudamos o trabalho, falamos, vamos falar de mindset. Nós vamos falar de vendas. Eles já sabem vender o que o vendedor precisa de ter. Conhecimento extremo sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Isso ele tem que ter, é notório. O cliente, quando vai comprar algo e você chega com algo técnico para ele se sente seguro. Ele fala, poxa, o Erasmo entende tanto disso que ele está me vendendo, porque ele me deu a parte técnica de algo que eu não conheço. Porque se convir comigo que o cliente hoje, às vezes, está mais preparado que muitos vendedores, porque eles têm a internet. Então, eles já chegam para comprar determinado produto ou para usufruir de determinado serviço, ele já entende daquilo porque ele pesquisou. A internet nos dá esse subsídio. Aí, o Erasmo, o que aconteceu? Eu virei para ele e falei, olha, não posso falar isso, nem enquanto treinador, enquanto profissional, que até antiético, não posso falar com ele. O problema da empresa era ele. Não tinha como eu falar isso. Eu falei, mas você não pode deixar os seus clientes assim. Vamos mudar uma coisinha só, básica. Faz só dia 15. Dia de vale é dia 15. Chegou dia 16, eu quero vale? Não faz mais. Agora só tem dia 30. O dia 15, dia de pagamento. Ele pagava quinto dia útil. Então, o quinto dia útil você paga e dia 15 você faz o vale. O vale é até 30% daquilo que ele ganha. Não deixa eu passar disso. Ah, não, mas é porque tem um aqui que ele pega metade e ele fica me pedindo. Eu falo, não, vai melhorar a vida dele. Erasmo, graças a Deus e, lógico, ao nosso trabalho, nosso conhecimento, e 90 dias de treinamento, os primeiros 30 teve esse turnover muito alto, ele começou a baixar. Nos 90 dias, nós conseguimos fechar com o time dele completo, sem ninguém saindo da empresa. Que show! Muito legal. Parabéns, parabéns. Por isso que muitas vezes as pessoas precisam de aprender a gastar, né, Rodrigo? Eu acho que sempre precisa aprender. Eu acho que às vezes é importante ganhar. Porque uma coisa que eu sempre pergunto, né, para as pessoas que estão nos assistindo, seja numa palestra ou aqui no podcast, quanto que você gostaria de receber, né, de salário ou de renda todo mês? E nesse momento, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, eu tenho certeza que pensou num valor acima do que ele recebe hoje, né? E não tem nada de errado nisso. Né? Fazer dinheiro, se motivar, trabalhar mais, fazer mais dinheiro, não tem problema nenhum. Agora, a minha pergunta é, se você receber mais 1.000, 2.000, 5.000 reais a mais, quanto que você vai usar desse a mais para sua reserva de emergência, para quitar suas dívidas, para construir o seu futuro financeiro? Que muitas vezes as pessoas têm acesso, igual aquele exemplo que eu te falei. Pô, o cara tá sobrando 25 mil por mês de uma receita que ele tá fazendo de 50 mil. Mesmo assim, não tá dando. Se ele aumentar em 10 mil, passar para 35, vai dar? Não. Porque os sonhos dele já estão fora da realidade financeira dele. E isso faz com que as pessoas se endividam e vivam mal financeiramente. Esse aqui é o podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Né? Meu amigo, o que mais de recado que você tem para a gente finalizar? Eu te passo a palavra aí, te agradeço por você ter contribuído aqui enormemente com o nosso podcast, falando sobre motivação. Sei que você tem muito mais temas para a gente conversar e compartilhar aqui com as pessoas, né? Você também tem o seu podcast, fala aí. Tá. O podcast Inova Mais Conexão é um podcast que a gente realmente está pensando em inovação
mas também a gente quer se conectar com vários tipos de negócios, né? A gente fala de empreendedorismo, mas a gente fala também de arte, de cultura em geral. A intenção é abrir o leque para todo mundo. O recado que eu deixo, Erasmo, antes de deixar aqui meus agradecimentos a você, é que nós, da área de vendas, né, nós que somos aí do setor comercial, a gente tem um lema que a gente fala: um dia sem venda é um dia perdido. Eu mudo isso um pouquinho e falo que um dia sem faturamento é um dia perdido. Por quê? Se você sai de casa para você gastar, ganhe primeiro. Então, poxa, quanto que eu ganhei hoje? Eu fiz alguma coisa hoje que foi rentável para mim? Legal, então eu acho que eu posso gastar agora. Agora eu vou gastar bem. Aí eu preocupo em ouvir o Erasmo, aí eu consigo gastar bem. Mas o importante disso tudo é termos algo que seja rentável, não somente financeiramente, mas que nos faça também feliz, porque o futuro daqui a um minuto a Deus pertence, então a gente precisa estar conectado com os amigos, com as boas pessoas que a gente conhece no decorrer da vida, igual eu tive o prazer de te conhecer, valorizar a nossa família, né? Valorizar também os amigos os amigos que nos fazem crescer, nos afastar daquelas amizades também que são âncoras na nossa vida, que nos puxam para trás, porque a gente possa evoluir e andar sempre com pessoas que saibam um pouco mais que a gente, para que a gente possa ser eternos aprendizes. E te agradecer, Erasmo, primeiro pela sua amizade, por essa pessoa fantástica que você é, por esse podcast que tem ajudado tantas pessoas. Eu acompanho, né, que é um videocast, né, que eu acompanho ele também pelo vídeo, e que parabéns pelo programa e por ajudar todas as pessoas. Assim, muito obrigado de coração, viu? E como que as pessoas te acham, te encontram? Deixa suas redes sociais aí. Pode digitar lá, né, no Google, qualquer lugar, @Rodrigo Morarte, com T mudo, e @Zacagalo, que é o Zacarias e o Galo do Atlético Mineiro, que é uma mistura aí, uma brincadeira que a gente faz, porque ninguém é de ferro, a gente tem que rir também, que entretenimento faz parte da vida. Um dia, quem sabe a gente faz um podcast com o Zacagalo, hein? Poxa vida, vai ser um prazer. A gente vai trazer um outro personagem. Meu amigo, muito obrigado, tá? Foi um prazer tê-lo aqui. Você que me assistiu até agora, né? Te agradeço, nos ouviu. Esse é o podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Se você gostou, compartilhe, coloque aí entre os seus favoritos. Coloque o sininho aí para ativar quando os novos episódios forem ao ar. E nosso objetivo é que você viva bem, né, em paz com o seu dinheiro, igual o meu livro Vive em Paz com o Seu Dinheiro. E dinheiro foi feito para gastar e para realizações. Rodrigo, muito obrigado. Tudo de bom, Deus abençoe. Um abraço à família aí. E te agradeço muito a sua presença aqui hoje. Valeu, Erasmo. Um abraço, meu querido.